Lucas capítulo de número 24, verso de número 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os acontecimentos referentes ocorridos. Enquanto os conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que ia mais adiante caminhando e seguindo mais à frente. Porém, eles muitos insistiam: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele, Jesus, entrou para ficar com eles. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, um texto conhecido, tanto em prédica, quanto em canto, quanto em literaturas, a respeito do episódio dos discípulos no caminho de Emaús. Se trata de um episódio muito conhecido pelo fato de ser um episódio incomum acerca daquilo que nós estamos acostumados a ver entre discípulos e Cristo. Nós sabemos que na trajetória da caminhada dos discípulos com Jesus, houve um reconhecimento claro de quem andava com Cristo, ao ponto de um dos seus discípulos entregarem o próprio Cristo para os militares, para o sistema da época, a fim de ser condenado. Mas em Lucas 24 a gente entende que existe uma história diferente, porque nós vemos discípulos que caminham com Cristo, mas não o reconhecem, pelo menos nos primeiros minutos. O capítulo ele vai nos apresentar os episódios depois da crucificação de Jesus. É o episódio dentro da Bíblia Sagrada, dentro da teologia, que nós chamamos de pós-calvário. O pré todo mundo sabe. Jesus veio, nasceu, cresceu, operou muitos milagres, muitas maravilhas, foi perseguido, morreu, morte de cruz. O episódio no Calvário todos conhecem também. Ao seu lado um ladrão, à sua esquerda o outro ladrão. Nesse episódio, pessoas olhando para ele. E nesse momento da cruz acontece algo muito interessante, porque dos discípulos somente João está presente. E logo após o episódio da cruz, quando Cristo padece, nós vemos que existem 2 discípulos também, José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos anônimos, 2 discípulos que não são conhecidos, 2 discípulos que não têm fama. E alguns me perguntam: mas Rafael, existe algum problema em ser anônimo? Não tem problema nenhum em ser anônimo, porque geralmente é o anônimo, esse que ninguém conhece, que vai dormir tarde e acorda mais cedo, porque ele tem um amor pelas escrituras, dorme tarde estudando, acorda cedo querendo estudar. Geralmente é o anônimo, esse mesmo, que ninguém conhece, que chora nos bancos da igreja pedindo: Jesus, não quero fama, não quero palco, não quero dinheiro, só traz almas para esse culto, só traz almas para a igreja. Geralmente é o anônimo, esse que ninguém conhece, que não tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão de seguidores no Instagram, mas tem o nome escrito no livro da vida. Geralmente é o anônimo, esse que ninguém conhece, que quando vai todo mundo embora, vai comer aquele lanche, aleluia, vai para sua casa, geralmente é o anônimo que fica para pegar os copinhos que ficaram debaixo dos bancos, para limpar as sujeiras que ficaram nos bancos. Geralmente é o anônimo que ninguém conhece, que quando o pastor não está olhando, é ele que vai, pega a água, apaga a luz, acende a luz. Geralmente é o anônimo, esse que ninguém conhece, que está orando nas madrugadas quando todos dormem. Então, diante da cruz, diante de Jesus, tem um anônimo, tem 2 anônimos, que aparecem depois. José de Arimateia, que nunca veio num culto, nunca apareceu numa EBD, mas era discípulo, de longe. Eu vim dizendo, abrindo parênteses, que não tem problema nenhum você ser anônimo.
Não tem problema nenhum em ninguém saber qual é o teu CEP, qual é o teu telefone. Não tem problema nenhum em ninguém saber qual é o teu sobrenome. Mas se Cristo te conhece, aleluia. Se o céu sabe o teu nome. Tem pessoas em nosso meio, tem pessoas em lugares que quando chegam, todo mundo para. Todo mundo quer bater foto, todo mundo quer falar, todo mundo quer estar presente, mas o céu nem sabe quem é. Agora tem pessoas que aqui na terra, ninguém conhece nome, ninguém sabe com quem mora, ninguém sabe sobrenome, mas quando ele dobra o joelho, parece que eu vejo Deus se inclinando no trono e falando: eu conheço essa voz, eu conheço que esse é meu filho. Dentro desse episódio da cruz, onde Cristo está diante da cruz, nós sabemos que Cristo se entrega. Por quê? Porque ninguém matou Jesus, é Jesus que quis se entregar. Porque ninguém e nem nada pode ter poder sobre Cristo. O texto diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. É que nem quando Jesus diz na parábola, ele fala que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém mata, ninguém toma, ninguém extrai, é Ele que decide dar. E neste momento da crucificação, Jesus ele está dando a sua vida para a morte. Só que se tem a ideia de que o primeiro contato que Cristo teve com a morte foi nesse episódio da cruz, mas na verdade não. Se a gente quiser, a gente pode teologizar Mateus capítulo número 3, no batismo de Cristo. Quando João Batista está batizando as pessoas, Cristo se apresenta no batismo, e ele fala: é necessário que o Filho do Homem seja batizado. Quando João Batista mergulha Cristo nas águas, ali está apontando a sua morte. Mas quando João Batista traz Cristo das águas, ali está apontando a sua ressurreição. Então, quando as janelas do espetáculo do Calvário, quando as cortinas ainda não estavam abertas para todo mundo ver Cristo na cruz, ele estava ensaiando a sua morte nas águas do batismo. É um retrato profético. Ele está dizendo: quando eu vou descer Jesus, eu estou apontando o sepultamento, mas quando eu vou erguer Jesus, eu estou apontando a ressurreição. É como se Cristo estivesse dizendo: eu nasci para morrer, mas eu vou morrer para que vocês possam viver. Você não está aí? Eu nasci para ser mergulhado e morrer, mas quando eu estou subindo nas águas, eu quero dizer que eu vou morrer para que vocês pudessem dar vida, pudessem ter vida. Você sabe por que você está aqui bonito, cheiroso, com cabelo penteado, quem tem, né, Jabas? Com cabelinho arrumado, levantando a mão e dando glória? É porque um dia Cristo subiu da ressurreição. Eita, Cristo levantou da morte e hoje Ele te dá uma vida nova, hoje Ele te dá uma adoração nova. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Através da morte de Cristo, nós temos uma nova experiência de vida. Mas outros falam: foi a primeira contato que Jesus teve com a morte. Não, em João capítulo número 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi o start para Cristo começar a ser perseguido. O que acontece no cenário de Lázaro? Lázaro está morto há 4 dias. Cristo chega no cenário e fala: não tem como eu trazer a morte para Lázaro, porque Lázaro é humano. Eu vou ter que trazer a morte para um lugar onde ela não tem domínio. Ô morte, sai para fora. Ué, mas ele não está chamando Lázaro? Quem está lá dentro? A morte. Ele está dizendo: morte, sai para fora. Porque o único lugar onde a morte não tem domínio é dentro de Cristo. Ele está dizendo: morte, eu te convoco a entrar dentro de mim. Não pegou? Lá vai. Quando Cristo está fazendo a morte entrar para ele, ele está dizendo: eu vou fazer a morte ir para um lugar onde ela não tem domínio. Dentro dele. Porque em Cristo, tudo que aparentemente estava morto. Eita. Eu costumo falar que Cristo é especialista em cancelar funeral. Cristo é especialista em cancelar velório. Não, é que, Rafa, você não está entendendo, eu estou morto há tantos dias, eu não sinto mais há tantos dias. Que bom, porque hoje tem uma palavra que pode te trazer vida. Cristo é especialista em ressuscitar aquilo que estava morto, aquilo que cheirava mal, aquilo que ninguém acreditava, porque Ele está assumindo o preço e pagando o preço de trazer a morte para um lugar onde a morte não tem domínio, que é sobre Ele. Terceiro retrato profético, nós temos um livro de Jonas. Jonas, ele desce para o barco, ele desce para o porão do barco, depois ele desce para a barriga do peixe. Jonas
é o retrato de Cristo. Porque assim como Jonas desceu para a barriga do peixe e ficou lá 3 dias, Jesus ficou morto 3 dias. Aí tem gente que fala assim, tá, mas Cristo ele precisou ser jogado para fora? Sim, porque Cristo é tão santo, tão santo, tão santo, que a morte estava falando assim, não vou dar conta, eu vou ter que vomitar. Não, eu não consigo manter ele aqui dentro, eu vou ter que vomitar. Se passa 1 dia, se passa 2 dias, se passa 3 dias, não, eu não acredito que ele vai conseguir ficar aqui dentro, eu vou ter que vomitar. Então quando Cristo está na cruz, ele está dizendo, eu até posso morrer, mas espera 3 dias, porque eu vou ressuscitar e dar uma nova vida para vocês. Esse é o retrato da cruz, esse é o retrato do Calvário, esse é o retrato da ressurreição. E qual que é o cenário após disso? Cristo ressuscita. E logo após a sua ressurreição, existe uma tentativa do império para tentar abafar a mensagem da ressurreição. Cristo está dentro do sepulcro, os guardas estão de olho na pedra, e de repente as mulheres vão de manhã levar os perfumes, levar os nardos para apresentar sobre Cristo. O texto diz que de repente aparecem os anjos e fala, por que procura dentre os mortos aquilo que já vive? Por que procura entre os mortos aquilo que já ressuscitou? Só que diante disso existe uma tentativa do império em falar, eles não podem saber que Cristo ressuscitou. O que os soldados querem fazer? Espalhar a mensagem da mentira. E a Bíblia fala que Cristo aparece para as mulheres. Por que ele aparece para as mulheres? É lógico, não é bobo. A notícia que tinha que correr mais rápido, tem que aparecer para as mulheres para ir compartilhando. Aí ele aparece para as mulheres e fala, vão avisar os caras, vão avisar os negros que eu estou vivo. Os soldados estão dizendo, não pode afirmar que ele está vivo. Inventa uma história aí, inventa uma história que o corpo foi roubado, inventa uma história que entrou em decomposição. Mas Maria está dizendo, tá nada, tá vivo. O soldado está dizendo, inventa uma história. Faz o seguinte, fala que não cura mais. Fala que não anda mais na igreja. Fala que não batiza mais, inventa uma mensagem da mentira. Os soldados estão dizendo, não, para de acreditar que ele está na igreja. Para de acreditar que ele ainda batiza. Para de acreditar que ele ainda cura. Mas Deus ainda está enchendo Maria para dizer, está vivo. Eita. Tem soldado dizendo, para de acreditar nessa história de Cristo ressurreto. Tem soldado dizendo, para de acreditar que ele ainda fala. É mentira. É um delírio, é uma psicopatia, é uma alucinação. Cristo não está mais no nosso meio, mas Deus está enchendo Maria para dizer, está vivo. Está vivo, está vivo. Tem gente não acreditando, mas ele está vivo. Tem gente não acreditando, mas eu sei que ele vive. Falei com ele hoje de manhã, eu falo com ele todo dia. Ele está falando com nós hoje. Está vivo, está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Porque se a igreja não compartilhar a mensagem da verdade, o mundo vai compartilhar a mensagem da mentira. Se a igreja não se posicionar e falar, ele está vivo, vão dizer que ele continua morto. Dizem que Jesus é só um delírio. Dizem que Jesus foi alguém, um homem santificado, que alcançou um karma, uma transcendência superior. Mas nós estamos aqui nessa noite, erguendo nossas mãos com uma afirmação plausível. Ele está vivo. O ar que você respira, mesmo sem ver, é porque ele está vivo. A saúde que ele te deu ao acordar, é porque ele está vivo. O levantar de mãos que você consegue fazer, é porque ele está vivo. O glória a Deus que sai da tua garganta, é porque ele está vivo. Mas estão dizendo que ele morreu, mentira. Essa noite eu quero saber quantas Marias tem aqui para anunciar para o mundo e dizer, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Quantos acreditam nessa verdade? Essa é a memória que nos traz esperança, que ele ainda vive. É engraçado que a prova que ele ainda está vivo é quando ele ressuscita. E ele aparece para os discípulos e fala, paz esteja convosco. Eu posso participar do banquete de vocês? Por que, Cristo? Porque eu estou vendo que no banquete tem pão, tem peixe e tem vinho aqui. No banquete tem pão, tem peixe e tem vinho aqui. Me dá de comer. Cristo está falando para os discípulos, só come quem está vivo. Vou traduzir, só se alimenta quem está vivo.
só recebe quem está vivo. É por isso que tem muita gente que talvez chega no culto e fala, estou sentindo nada. É por isso que tem muita gente que fala no culto, chega no culto e fala, não, acho que não está me agradando, nem arrepiei. É porque está morto, não sente nada. Está morto, não se alimenta de nada. Está morto, não recebe nada. Mas que se ele chega no ambiente e fala, me dá de comer pão, me dá vinho. Não pegou? Me dá de comer pão. Me dá vinho, a alegria do Espírito. Por que hoje em dia você consegue se alegrar com esse ambiente? Porque aqui tem palavra, aqui tem pão. Porque aqui tem alegria, aqui tem vinho. Porque aqui tem algo que te move. Tem algo que faz você saltar de alegria. Porque você está vivo. Só para saber onde é que eu estou. Quantos vivos tem aqui? Isso. Isso é um bom sinal, porque morto não se alimenta. Morto não levanta a mão. Morto não dá glória. Eita, morto não dança no espírito. Morto não se alegra. Deus está dizendo, eu dou de comer para vocês. Todo dia tem palavra. Todo culto tem mensagem. Todo culto tem pão. Porque vocês estão vivos. Vocês estão vivos. Vocês estão vivos. Agora, o cenário é muito interessante. Agora nós lemos o texto. Depois que Cristo ele ressuscita, esse cenário é desenhado. Estou no texto. Esse cenário é desenhado após isso. Crucificação, ressurreição, aparição. E o texto, ele vai nos narrar que Cristo ressuscita e vai se apresentar para 2 discípulos. Quantos discípulos? Me ajuda. Quantos discípulos? 2 discípulos. No caminho de Emaús. De Jerusalém, onde eles estavam, para Emaús, é aproximadamente 3 horas de caminhada. Eles saíram de Jerusalém. Eles saíram do lugar onde tudo aconteceu. Eles saíram do culto, estão indo para Emaús, 3 horas de caminhada. Aí, Cristo se apresenta no meio deles. Ele aparentemente se aparece como estranho. Nego, me responde um negócio. O que aconteceu lá em Jerusalém? Tu não está sabendo? Porque o Cristo que padeceu, ele teve que padecer, o Cristo que veio, ele teve que padecer, a fim de que todos reconhecessem. E Cristo, ele se aparece no meio dos discípulos, e ele finge como um desentendido, um estranho. Mas mais estranho para mim do que Cristo se aparecer como estranho, são os discípulos que caminharam com Cristo por 3 anos, mas não entenderam e não reconheceram quem Ele é no caminho de 3 horas. 3 anos de caminhada, e vendo Cristo multiplicar, e vendo Cristo curar, e recebendo o ensinamento de Cristo, foram só sair de Jerusalém para ir para Emaús, 3 horas de caminhada, mas não foi o suficiente para reconhecer quem Cristo é. Existe uma mensagem aqui. Tem gente que acha que o tempo com Cristo vale só 3 horas. É por isso, é por isso que tem gente que acha que o culto sustenta. Culto não te sustenta. Culto te ativa. Culto não te sustenta. Culto te fortalece. Culto não te sustenta. Culto te anima. Mas o culto não vai te sustentar. Se fosse verdade, lembra da pandemia? Quando muita gente não podia vir no culto, muita gente não podia cultuar. Tem gente que até hoje não veio. Muita gente estava com máscara, distanciamento social. Só que tem muita gente que ficou em casa e falou, meu Deus do céu, se eu pudesse cultuar mais uma vez. Passou meses. O que aconteceu? Desviou, porque achou que era o culto que sustentava. Como não podia cultuar, desviou. Como não podia estar aqui, desviou. O culto não te sustenta. Ambiente de culto é muito bom. Ambiente de comunhão com os irmãos é muito bom. Mas não é isso aqui que vai te sustentar. Não é isso aqui que vai te manter de pé. É bíblico, cultue. Esteja aqui, como membro, como discípulo, como corpo, mas não dependa disso aqui para ter um relacionamento com Deus. Porque 2 horas de culto passa, 3 horas de culto passa. O que vai definir se você é um discípulo verdadeiro é o relacionamento que você está gerando com Ele fora do ambiente de culto. Está no texto, 3 horas, caminhando com Jesus e conversando com Cristo. E não foram capazes de reconhecer quem Ele é. Por que, pregador? Aqui está no verso 16. Verso 16 vai falar, os olhos deles foram vendados. Os olhos sim, o ouvido não.
Por quê? Porque quem reconhece voz não precisa ver face. Quem entende a voz e discerne a voz, não precisa ficar almejando face. Eu te dou um exemplo. Abraão não precisou ver face. Moisés não precisou ver face. Samuel não precisou ver face. Agar não precisou ver face. Elias não precisou ver face. Jó não precisou ver face. Paulo não precisou ver face. Tem pessoas almejando a glória, mas não conhecem mais a voz. Tem pessoas almejando o sobrenatural, mas não consegue discernir a voz. Estamos vivendo num tempo onde os discípulos, eles querem um sinal, mas não reconhecem mais a voz. Imagina 3 horas de culto. E eu lembro que Marcos 8, perdão, se não me falha a memória. Marcos 8, Cristo de Cesaré do Filipe, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? O que eles estão dizendo lá que eu sou? Em Palhoça estão dizendo que tu é o Cristo ressurreto, andou sobre as águas. Não, em Biguaçu estão dizendo que tu multiplica o pão. Não, lá em outro estado estão dizendo que você é o cara que cura demônio. Tá, o que a de Floripa diz que eu sou? Não é possível, vocês estão aqui toda quinta. É culto de 2, de 3 horas. O que vocês dizem que eu sou? Ele está dizendo, não é 3 horas de culto que faz você entender quem Cristo é. É um relacionamento gerado através do caminho de Emaús. Porque quem reconhece a voz de Cristo não precisa ver a face. Existem lugares, e eu prego isso aqui com temor, em que a voz não pode ser mais falada. Em que a voz não pode ser mais pregada. Porque eles trocaram a voz pelo telão, eles trocaram a voz pela vestimenta, eles trocaram a voz pela tatuagem, eles trocaram a voz pela máquina de fumaça, eles trocaram a voz pela gíria, eles trocaram a voz por camiseta, eles trocaram a voz por tudo. Porque eles nunca reconheceram a voz, eles só almejam face. Senhor, nos dá um sinal. Senhor, fala comigo. Senhor, se manifesta para mim. Amém! Mas e se Cristo falar, ao invés de aparecer? Você reconheceria Ele? Sabe qual é o meu clamor todas as noites, toda a madrugada? É que quando o sopro da voz de Cristo passar nas nossas igrejas, a gente ainda reconheça que é Ele falando. O meu desejo não é performance, não é face. Performance, face é muito bom. Ver a glória é muito bom. Manifestar a glória é muito bom. Mas meu desejo é que ainda existam pessoas que consigam discernir a voz. A voz. A voz. Isso mesmo. Aquela voz que na madrugada está falando com você: não para, que eu sou o teu Deus. Aquela voz que disse para você hoje: vai ter que vir mesmo. Por quê? Porque geralmente o culto que você menos quer ir é o culto que Deus mais fala contigo. É essa voz que no cenário de guerra, no cenário de crise, alguma coisa aqui dentro está gritando: vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo, não se preocupa. Que voz é essa? É a voz quando não tem nada na geladeira, nada no armário. Você sente dobrar o joelho e você sente aquela paz, você sente aquela glória. É a voz do Espírito que fala conosco. A voz, essa voz que transmite, essa voz que ímpio não entende, essa voz que murmurador não entende, essa voz que gente lá fora não entende, a voz que somente o Espírito pode preencher aqui dentro. A Bíblia fala: eu dou a minha paz, mas não a paz como do mundo. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é a falsa paz, a paz que cocaína faz, a paz que maconha faz, a paz que o álcool faz. Qual que é a paz de Cristo? A paz de Cristo, sabe qual é? É quando você encontra uma senhora no leito de UTI, na beira da morte. Você se pergunta para ela: ei, como é que vai? Olha, não estou muito bem, o meu rim não está funcionando, o médico me deu alguns dias de vida, mas eu estou com Cristo, então está tudo bem. É essa paz que Deus está falando. A paz é quando tem crente que vem a pé, não tem carro, nem dinheiro para botar gasolina no carro, mas ele vem aqui dizendo: ó, eu não tenho muita coisa, mas se eu tenho Cristo está tudo certo. É essa paz que ele está falando. Ei, levanta a tua mão que eu senti graça nessa noite. A paz que o mundo não pode te dar, a paz que ímpio não pode te dar, é uma paz que sopra nessa igreja. Escute a voz do Espírito que te sustenta.
Escuta a voz do Espírito que não deixou faltar ontem, não deixou faltar hoje e não vai deixar faltar amanhã. Escuta a voz do Espírito que te sustenta quando você cai, que te sustenta quando te vê no lodo do pecado. É essa voz que não vai faltar nos nossos altares, não vai faltar nos nossos cultos. É essa voz que a gente precisa voltar a ouvir. E a bem da verdade, aqui eu encerro, nós precisamos voltar a entender o que é culto. Nós precisamos voltar a entender o que é ambiente de adoração. Sabe o que acontece? Culto é para Deus. Mas muita gente acha que o culto é Deus me entregar algo. Culto não é Deus me entregar, culto é eu entregar algo para Ele. Sabe quando acontece no momento da campanha aqui e você vem à frente? Não é a gente facilitando para Deus te abençoar, é a gente dando uma oportunidade para Deus mover a tua fé. Nós precisamos entender que ambiente de culto é um ambiente onde a voz sopra. A gente não pode ficar calado, porque hoje em dia a gente não sabe mais onde tem igreja, onde tem lugares que a gente prega e não sabe se é igreja ou se é velório. Tem uma história que um pássaro, está acontecendo um culto, um pregador estava pregando, um pássaro entra na igreja e começa a rodear o templo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A mensagem se perde, todo mundo fica olhando o pássaro, para lá e para cá. Um obreiro cutuca o pastor e fala: pastor, eu acho que eu vou matar esse pássaro. O pastor fala: não, agradece a Deus, porque pelo menos alguma coisa na igreja está se mexendo. Agradece a Deus. A gente não pode mais se contentar no ambiente onde Deus fala e a gente permanece mais o mesmo. Aí ele está dizendo no capítulo de Emaús, eles estão andando com Cristo, eles estão conversando com Cristo, e no final, Cristo se revela para quem Ele é. Para quem Ele é. Sabe o que acontece? Eles não conheceram Cristo num culto, eles não conheceram Cristo num congresso, eles não conheceram Cristo numa vigília, eles só conheceram Cristo quando o partir do pão foi feito. Só que antes disso, no verso número 19, os discípulos estão dizendo: Senhor, tu já vai? Não vai. Está tarde, Senhor, não vai. As horas já se passaram, não vai. Sabe o que está acontecendo aqui? É os discípulos falando: Senhor, sabe a conversa que a gente teve? Sabe o culto que a gente foi? Foi tão bom, não vai. Não, pelo contrário, eu quero te levar para minha casa. Essa presença que eu senti no culto, eu quero sentir em casa também. Que nessa noite a gente possa sentir o mover do Espírito aqui. Mas após o término do culto, a gente olha para o céu e fala: Senhor, fica na minha casa, fica na minha vida, fica na minha família, fica no meu emprego, fica. A gente lê, se coloque de pé.